foco do curso médio é o quê? Teologia histórica, teologia prática e teologia da liderança, que você entraria em mordomia, né? Teologia prática também. Seria basicamente teologia histórica e teologia prática. E apologética, né? Defesa da fé. Apologética é defesa da fé. Tem 2 livros: História das Religiões e Seitas e Heresias, né? Então temos 2 livros de apologética. Então aqui já é uma outra pegada aqui, tá certo, irmão? Aqui é outro. O máximo que eu puder eu vou trazer para dentro da Bíblia para explicar textos, mas tem livros que nós não vamos caminhar muito pela Bíblia porque é mais histórico, certo? Alguns gostam, outros não gostam tanto. Tá certo? É interessante conhecer. Alguma pergunta? Vamos ver se você já pode fazer pergunta. Alguma pergunta? Dúvida sobre o curso? Vamos a introdução do livro, só para mostrar, né? O início, né? Então, nós estamos aqui no nível 2, lá na grade curricular, estamos no nível 2. Este nível você vai ver todos os livros, né, que você vai estudar no decorrer deste ano. Eu volto a dizer que o nível avançado aqui, ele não terá mais, certo? O avançado será o bacharel, agora que está vindo para cá. Então não terá esse avançado aqui nesse mesmo sistema que nós temos. Esse avançado foi colocado quando existia a integralização teológica. Daí você fazia o básico, o médio e avançado, dava a carga horária de 1.600 horas, e aí você poderia fazer mais um ano de integralização, que ficaria total de estudo teológico 3 anos e meio. Mas agora o nível avançado será o bacharel em teologia, que será com encontros quinzenais, certo? E lá no Eduque, né? Não vai ser nas igrejas, será no Eduque. Depois ele vai colocar polos fora também, né? Para ficar acessível a quem não mora perto de nós aqui, né? Ele tem interesse em colocar no litoral, Matinhos ou Pontal, e Curitiba também a princípio, né? Mas ele quer fortalecer primeiro a parceria aqui em Paranaguá. Então é a nossa casa, então é bênção para nós, né? O valor que ele me falou vai ficar entre 200 a 270, tipo, quem pagar pontualmente desconto, né? Então não é um valor caro. Já na época que eu fiz em 2012 eu pagava 250, né? Então um valor bem acessível. Perto dos cursos, né, de graduações, ele é bem acessível. A introdução aqui do livro é só mostrando o que é teologia, nós já passamos por isso, né? Teologia é o estudo de Deus. E aí a teologia como estudo de Deus, ela tem a teologia própria, que é o estudo do Pai, e teologia é um termo abrangente, que ela se divide, né? Teologia bíblica, quando aprendemos de Gênesis a Apocalipse, teologia sistemática, quando aprendemos as doutrinas bíblicas. Aí teologia histórica, nós vamos ver o desenvolvimento da teologia, o desenvolvimento da igreja, a história, né? Em si, isto é teologia histórica. Quando chegar o livro nós vamos passar dicas de leitura para os irmãos também. Aí nós temos a teologia prática, né? Que entra a homilética, a arte de pregar, pastorear, a evangelização, missões, tudo isso nós vamos ver neste curso do médio, tá certo, irmãos? E vamos iniciar na parte 1. Este livro tem um formato diferente, cada lição são 2 partes, parte 1, parte 2, uma lição, parte 3, parte 4, 2 lições. A gente vai fazer um pouquinho a mais por causa dos 3 encontros, mas é só este primeiro livro, tá certo? Não estamos atropelando nada aqui, para ficar tranquilo. As respostas desses do médio, todos estão lá atrás, as perguntas, melhor dizendo, né? Todos estão lá atrás. Aí tem a página aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é o questionário da parte 3. É da página 75 a 96 que você vai encontrar as respostas, certo? Então, cada lição, ou melhor, cada parte tem 2 capítulos. Eu falei o contrário, né? Cada parte tem 2 capítulos e cada parte é uma lição, né? Então,
Temos 4 partes aqui no livro, separado por 2 capítulos cada uma. Então são 8 capítulos todos os livros do Médio, né? Conteúdo um pouquinho mais extenso, nós vamos enxugando, porque não tem como nós detalharmos ponto a ponto, nós vamos pegando aqueles pontos mais importantes. Por isso é de suma importância que os irmãos façam a leitura em casa. Alguns pegaram hoje o livro, né? Mas façam a leitura, anote ali o que você não compreendeu, o que você quer perguntar, o que você quer saber mais profundamente, anote, e quando passarmos por ali, pergunta para não esquecer, tá certo, irmãos? Então, esse livro, alguns livros vai dar para trabalhar com algum tipo de dinâmica, a gente vai fazer conforme aparecer as disciplinas, certo? Então vamos lá, estão animados? Amém. Amém, glória a Deus, né? Esse livro foi escrito pelo pastor José Alves, né, já em saudosa memória, né, recentemente mudou de endereço, né? Mas daqui a pouquinho nós também estaremos com ele, né, com Cristo, porque breve Jesus virá. Teologia ministerial, vamos aprender um pouco sobre o ministério, que é uma dádiva de Deus, né? É uma bênção. Ser salvo já é algo glorioso, né? Ainda Deus nos usar, né? Ainda Deus nos dar graça, nos dar dons, nos presentear com servir a igreja, servir o reino, isso é coisa extraordinária. E vamos entender um pouquinho do conceito de ministério. Então, quando a Bíblia fala em ministério, a Bíblia não está falando em status, né? Hoje ministério é status, né? Ministério é fama, ministério está na mídia, ministério para alguns, ministério próspero é se você tem muitos seguidores, ministério próspero é se você tem agenda, mas isso não é prosperidade no ministério. Prosperidade no ministério é você cumprir o chamado que Deus te vocacionou. Então hoje centra-se, né? A igreja, nós mesmos às vezes somos assim, ao invés de nós entendermos o dom e o chamado das pessoas, nós já desde o ventre nós falamos, né? Vai ser quando antigamente era assim, né? Se era menino vai ser um pregadorzinho, se era menina vai ser cantorinha, né? Não podia ser pregadora antes, né? Só cantora. Então nós mesmos colocamos, classificamos, né? Vai ser pastor. Você acha que Deus só usa pastor? Você não tem diversas formas de Deus usar as pessoas? Às vezes não é, às vezes a gente insiste, não, vai ser pastor, força as pessoas, mas às vezes Deus quer que teu filho seja um médico, né? E através dos conhecimentos que ele vai aprender, ele seja muito útil para o reino. Às vezes Deus quer que teu filho seja um advogado, um psicólogo, e com esses conhecimentos ele vai contribuir para o reino. E nós por muito tempo ficávamos naquela, né? Não, vai ser pastor, vai ter que... Tanto é que hoje existem impérios, né? Gigantescos de pastor, né? Que o filho, que o neto, porque formou-se impérios e às vezes nem é chamado, né? Não é chamado. Então temos que entender que ministério, lá no seu original, já na primeira página, Liso 11, fica bem-vindo, Lucas. O termo que a Bíblia vai usar é diaconia. Então, para ministério, para serviço, em geral, a Bíblia vai chamar de diaconia. Então, todos nós temos que ser diáconos, mas nós reduzimos o diáconos a cuidador da porta, né? Reduzimos os diáconos a cuidar do carro, a trocar o papel higiênico no banheiro, né? Não, diaconia é o que todos nós precisamos ser. Todo obreiro tem que ser um diácono, no seu coração, em sentimento, porque ele tem que servir, ele não está para ser servido. Quanto maior, vamos dizer assim, quanto maior a hierarquia, mais serviço ele terá, maior será a diaconia. Então por que Jesus, ele é o maior de todos? Porque Jesus foi o único que serviu toda a humanidade. Ninguém tem essa condição, né, de servir toda a humanidade, certo? E hoje nós só queremos o status, né, do ministério, de alguns cargos. Não queremos o trabalho em si.
Mas nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre isso. Então, ministério é serviço, ministério é trabalho, ministério é mão no arado, é trabalhar para o Senhor. E muitas vezes não vai ser aplaudido, né? Muitas vezes vai ser perseguido. Quantas vezes eu não fui perseguido por estar aqui em Paranaguá dando aula, né? Às vezes pessoa que eu levava para o curso teológico, que eu dava aula lá em Pontal também, pessoa que eu levava, dava carona nas reuniões de obreiro, ele estava falando de mim. E continuei levando, porque para mim importa que ele aprenda, é melhor ele ali aprendendo, né? Do que... Não, era presbítero, dirigente de igreja também lá, e na minha frente ele me ovacionava, né? Mas nas reuniões de obreiro, a gente, como tem cidade pequena, e as pessoas comentam, né? A gente tem amigos pastores lá, aí chega aos nossos ouvidos, né? Mesmo a gente não querendo. Então, até hoje, eu sou perseguido por estar aqui. Mas, irmão, eu entendi o meu dom, eu entendi o meu chamado. Eu não me importo de não chegar a ser um evangelista convencional, não chegar a ser um pastor convencional. O que eu me importo é em cumprir o chamado que Deus. Não me levanto contra a liderança, não respeito liderança, mas muitas vezes algumas lideranças eles querem bajulação. Não é o caso dos irmãos aqui, glória a Deus, né? Mas na Assembleia acontece muito. Muitos líderes, eles já não basta você ter um chamado e eles terem a revelação que você tem chamado, você tem que dar uma bajuladinha neles para ele te levar alguma coisa. E isso nunca entrou no meu coração. Eu cheguei ao presbitério, graças a Deus, em meio a muitas mudanças de pastor. Eu fui o presbítero mais novo consagrado em Pontal. Eu tinha 24 anos, já estou há 6 anos no presbitério, indo para 7 anos. O mês que vem, né? Outubro já vai fazer 7 anos que eu estou no presbitério. Poderia estar evangelista já e chegando já pastor, mas aí eu teria que fazer algo que no meu coração eu não consigo ficar bajulando, não consigo. Eu estou ali, eu estou servindo a igreja ali, eu estou ajudando a igreja ali. Você acha que eu não estou junto? Se eu estou servindo, eu estou ajudando, eu estou cooperando, eu estou trabalhando lá, precisa mais alguma coisa? Então, não, eu não sou um obreiro que está contra. Se é aquela pessoa que está contra, que está indo contra, que está batendo de frente, é outra coisa. Mas não, eu estou na medida da minha força, estou lá na minha congregação, estou lá na dirigência dos jovens, estou lá na dirigência da escola dominical, estamos lá ensinando na escola dominical, estamos lá junto com os irmãos. Então, só que alguns líderes, irmãos, eles são desta forma, né? Infelizmente, você tem que colar neles o máximo, né? Eles não conseguem entender um trabalho longe. Nós vamos aprender aqui que Paulo era um líder totalmente diferente, né? Paulo dizia, Tito, vai lá, institui presbíteros, institui os diáconos, faz lá a obra. Paulo não falava, traz aqui para eu ver se eles são bons ou não. Então nós temos que analisar a Bíblia, né? Esse é o problema de conhecer um pouquinho da palavra, né? Daí você não coaduna muito com o sistema, né? Você vê que é um sistema que não está conforme a palavra de Deus. Mas nós devemos continuar a nossa oração para que Deus dê entendimento para essas pessoas, para eles compreenderem a vontade de Deus, certo? Então, começando por deveres domésticos. Os deveres domésticos são importantes? São importantes, né? E nós temos aqui a referência de Marta. Qual que foi o problema de Marta, né? O que ela fez era de suma importância. Ela estava preparando a comida, ela deixou tudo arrumado, a casa. Maria também era organizada, é claro. E Marta ali preparando a comida, né? Para todo o colégio apostólico, ali, para todos os discípulos de Jesus, para Jesus. Só que o problema de Marta, ela ficou preocupada com aquela perfeição estética, sabe? Em deixar tudo perfeitinho, e que ela perdeu a melhor parte. E ela se incomodou ainda com a sua irmã, né? Chegou para Jesus e disse, Jesus, a primeira coisa que a gente percebe aqui no texto bíblico, não precisamos ir lá no texto, né? Só nós analisarmos. A Bíblia fala que ela aqui, 10:40, né? Está na página 11. Andava distraída em muitos. Quem se distrai se afasta do mestre, né?
Você vai ver que quando Marta foi falar com Jesus, a Bíblia diz: e aproximando-se Marta de Cristo para falar acerca de Maria. Então quer dizer que quem fica distraído, ele vai se afastando de Cristo e nem percebe, né? Nem percebe. Então, já aconteceu isso comigo. Tinha uma época na igreja que eu estava com 5 cargos. Aí eu não vi o culto passar, né? Porque tinha que recolher oferta, tinha que contar oferta, era tesoureiro, tinha que cantar com mocidade, tinha que fazer isso. Quando eu vi o culto passava, né? Até que eu entendi, né, que isso que eu estava fazendo era totalmente errado, né? Às vezes saía 2 horas da igreja, fazendo as coisas para a igreja. Então eu percebi que o que eu estava fazendo não era a obra de Deus. Que a obra de Deus não é isso. Então, né, conforme o tempo foi passando, eu comecei a falar com a liderança e nós fomos tirando aí os cargos que eu estava e foi distribuindo. Demorou uns 4 meses para isso acontecer. Porque é difícil às vezes achar pessoas, né? Principalmente tesouraria é um negócio que eu não quero nem se me pagar. Eu te dou um salário de 3 mil para você ficar assim na tesouraria. Deus abençoe. Fiquei 1 ano na tesouraria, não é para mim, né? Não é para mim. Ô tribulação. E às vezes Deus nos prova, né? A assinar o papel do dízimo lá. Parece que era Deus provando, porque eu esquecia eu anotava no caderno para lançar, né? Que é o mais importante, mas eu esquecia de dar o visto justo no papel de uma irmã. Uma só. Sempre naquela foi umas 3 vezes. Meu Deus, daí já para pensar que está roubando é rapidinho, né? Então, aí você já fica os irmãos olhando de cara torta para você, né? Achando que você está roubando. Vocês não visto, né? Não dá, porque aí, ó, além de ter o visto ali, ter o caderno ali, você tem que apresentar para a tesouraria geral. Tem a tesouraria geral, se ela não aprovar, e da tesouraria geral apresenta para o conselho de ética ainda. Não tem? Tem tudo isso, né? Daí o povo ainda achar que está roubando. Eu, numa prova tão grande, que na época só eu trabalhava, o salário baixo, vamos ter 2 contas de água atrasada, a luz já estava cortando já, e os clientes achando que nós estávamos pegando, entrava 3 mil só, né? 2 mil, 3 mil na época na igreja só, pouquinho. E os clientes achando que nós estávamos roubando, né? Teve um final de ano que eu não sei o que aconteceu, eu esqueci de lançar alguma nota, eu falhei, foi falha minha, deu uns 500 e pouco de erro lá, falei, meu Deus. Aí tive que pegar meu 10º e colocar lá, para não dar erro, porque senão, para as pessoas acharem que ele está roubando, né? É rapidinho. Peguei meu 10º chorando e lágrimas. E foi ali, né? Eu recebi isso aí, 500 e pouco, isso lá em 2011, 2012, mais ou menos. Chorando, 10º ali que era para fazer alguma coisa à parte, não deu para fazer nada, né? Lá. Mas Deus sabe tudo. Você pegou o trauma da tesouraria. Não é o teu chamado. Não quero mais saber. Então, a gente tem que saber, não, porque às vezes até, aqui está falando da igreja doméstica, às vezes até a gente se atarefa tanto na igreja que não é bênção para nós, não é bênção para a nossa família, não é da vontade de Deus. Olha que Marta estava fazendo as coisas domésticas, mas era para Cristo, era para os discípulos, era para a obra, especificamente falando, né? Mas contextualizando aqui para nós. Então nós temos que ser como Marta, como Maria, muitas vezes. Às vezes a gente faz mais a obra de Deus estando sentado do que se movimentando para lá e para cá. Porque Jesus falou, né? Ó, Marta estava trabalhando, e trabalhar não quer dizer fazer a obra. Sabia que trabalhar e fazer a obra é diferente? Então às vezes fazer a obra é só ficar sentado e aprender, para no tempo certo Deus te colocar onde Ele quer. E às vezes a pessoa quer trabalhar, olha o que diz lá em Efésios. Apocalipse para a igreja de Efésios. 2, Efésios 2. Apocalipse 2. É porque a mensagem é para a igreja de Éfeso. Aí eu estou confundindo aqui. Ó, eu conheço o teu labor, que é trabalho, e as tuas obras. Então, irmãos, às vezes a gente fica
muito no labor e deixa de fazer a obra de Deus. Então, aí depois se você continuar lendo das igrejas, diz assim, para uma igreja, vocês têm muitas obras, acho que é para Tiatira, mas eram obras reprovadas. Daí para outra igreja ele falou, cumpre as minhas obras. Porque muitas vezes também, irmão, a gente começa fazendo a obra para Deus e depois passa a fazer para nós. Por causa do nosso título, por causa do nosso cargo, para a nossa glória, para o nosso status, para a nossa posição. Aí deixa de ser para Deus e torna-se a ser para nós. Para que nós nos mantenhamos num certo status. Então temos que tomar muita vigilância. Porque o ministério é essa espada de dois gumes, né? O ministério é essa espada de dois gumes que tem que tomar muito cuidado para não se perder no meio do caminho. Você observa que até Judas, que andou com Cristo, se perdeu no ministério e era tesoureiro. Jesus sabia que ele era tesoureiro. O luzeiro, né, que nós chamamos de Lúcifer, era tesoureiro do reino. Tesouraria é um negócio que não é de Deus, não é do homem mesmo esse negócio aí. É brincadeira essa parte, né? Então, olha só, Marta, muitas coisas preocupada, mas esqueceu de ficar para aprender. Observa que quando Lázaro morreu, a primeira que foi em busca de Cristo, que chegou a Cristo, foi Marta. E Maria ficou tranquila. As duas fizeram a mesma pergunta. Se o Senhor tivesse vindo, não teria acontecido. Qual que foi a diferença? Quem aprende com Cristo, ele tem paciência. Ele não se desespera, né? Quem aprende aos pés de Cristo, ainda mais, por mais que venha as tribulações, ele não fica desesperado, ele não... Hoje nós estamos vivendo a era do suicídio, né? Pastores se suicidando por achar que está acarretado demais, mas é porque eles deixaram de fazer a obra para Deus. Infelizmente, irmão, eles deixam de fazer a obra para Deus e passam a fazer para os outros, e não respeitam a si mesmo, não respeitam o seu corpo, né? Não, se você estiver passando por um momento de dificuldade, entrega, dá um tempo ali no cargo, mas não se afadiga demais, não se acarrete demais, porque é prejudicial, porque hoje em dia não é só ministério que a gente tem, né? Hoje em dia a gente tem tantas coisas que a gente faz, né? A pós-modernidade, ela exige muito de nós, então temos que ter vigilância. Tem muitas pessoas se suicidando por quê? Não param, acham que tem que fazer ininterruptamente a obra, mas nós somos seres humanos, devemos saber nossos limites, certo? Então, quando a gente aprende com Cristo, pode vir a onda que for, a gente fica tranquilo. Quando Jesus chegou até Maria, ela perguntou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. Então, temos a diferença. Quem aprendeu ficou tranquilo, entre aspas, vamos colocar aqui, mas não se desesperou. Porque quando Marta ficou sabendo que Jesus estava perto, ela foi no carreiro, né? Ao encontro de Cristo. Então, que nós entendamos isso, saber que nós temos tempo para tudo, né? Para as tarefas domésticas, para as tarefas do ministério, para a família. Na escola dominical esse trimestre veio um ponto bem importante. Geralmente eu falei lá para os irmãos até no encontro de casais que é Deus, a esposa e a igreja, né? Essa é a ordem. Lá estava dizendo assim, a igreja, Deus, a pessoa, né? Eu, a esposa, os filhos e a igreja. É claro que quem é casado já muda, né? Esse eu é para os solteiros. Quem é casado já é a esposa mesmo, né? Porque somos uma só carne, né? Então, Deus, a esposa, filhos e a igreja, aos casados. Então os filhos têm que vir antes. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou perder a sua família? Então temos que cuidar dos nossos. E a Bíblia fala que os filhos são o quê? Herança, a gente tem que cuidar dessas heranças, né, que Deus nos deixou. Então, muito importante. Às vezes, o que provoca a ira, diz lá, pai, não provoquei a ira nos filhos. Às vezes o que provoca a ira nos filhos é justamente a pessoa estar 24 horas na igreja, não tem mais tempo para nada, né? Então temos que vigiar, tá certo? Tranquilo até aqui?
Ó, lá no final, antes do ministério da oração e da palavra, diz assim, ó: os deveres domésticos são obrigações de cada um de nós. No entanto, Jesus não nos quer somente nesta função. Na página 13. Ele quer tudo, antes de tudo, que sejamos adoradores. Isso que eu aprendi aqui, ó, depois que eu aprendi numa escola de liderança aqui, que eu mudei a minha visão. Que antes de nós sermos líderes, dirigentes de algo, nós somos adoradores. Se o líder que há em nós estiver sufocando o adorador que há em nós, tem algum problema conosco. Então nada pode sufocar o verdadeiro adorador que somos. Então temos que ser adorador por excelência, né? Como a gente costuma dizer, verdadeiros adoradores. O ministério da oração e da palavra, irmãos, dízimo e oferta andam junto, jejum e oração andam junto, palavra e oração também andam juntas. Então é necessário, né, para se dedicar à palavra, é necessário se dedicar à oração. E o que aconteceu com a igreja primitiva? Qual é o contexto aqui? A igreja primitiva, irmãos, que a gente exalta, né? Eu só ouvi mensagens, na minha igreja eu só ouço mensagens extraordinárias da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva já começou falhando ali com Pedro, né? Querendo estabelecer limites para o apostolado. Aí Paulo vai ensinar que o apostolado é Jesus quem dá, não é o homem que decide, não. Ou seja, ministério quem dá é Cristo, não é o homem que decide. O homem não dá nada, o homem não tem nada para dar nesse sentido. Pode dar uma credencial, mas o que adianta, né? Ter a credencial e chegar diante das adversidades e dizer, ó, eu os conjuro pelo Deus de Paulo. Aí o endemoniado vai dizer, ó, Deus de Paulo eu conheço, ó, Paulo também, mas vocês. Ah, não, está aqui minha credencial, mas não conheço você. Pode ter credencial, pode ter veste, pode ter o que for. Se não tiver o chamado de Deus, não adianta. Então, a igreja falhou nisso já de princípio, porque eles não estavam cheios do Espírito Santo para tomar decisão. Foi tomado na carne ali. Inclusive tinha tirado sorte, né? Porque Pedro julgou que estavam desfalcados, né? Que o time não podia entrar em campo sem 12 jogadores. Então, elegeram Matias. Outra falha da igreja. Você observou que Jesus, muitos seguiram Jesus, muito buscavam Jesus. Ele curava, ele ensinava, ele pregava, ele alimentava as pessoas também. Mas os discípulos não conseguiram dar conta disso, né? Eles não conseguiram cuidar da mesa, que é da alimentação, da distribuição, e cuidar da palavra, da oração. Agora eles já estão cheios do Espírito Santo. E diferente de antes, porque a igreja vai ter problemas, vai ter falhas, vai ter alguma coisinha no decorrer da caminhada de problema, vai. Mas a diferença de uma igreja cheia para uma igreja vazia, de líderes, né, cheios do Espírito Santo para líderes vazios, é que os líderes vazios eles vão empurrando, né, eles vão deixando como está. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles procuram em Deus uma solução para o problema. Tem líder que chega e você já está instalado faz tempo, não vou nem mexer com isso. Não, se está errado tem que mexer. Se está algum problema tem que ser mudado, né? Então, diferente aqui, ó, que a Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles procuraram uma solução. O que acontecia? E nós dizemos, né? A igreja distribuía tudo, até chegar às judias, eram judias, viúvas, só que não nasceram em Jerusalém, nasceram em países helenizados pela cultura grega, né? Então eram gregos, mas de descendências eram judeus. Aí o que acontecia? Eles davam a porção para os judeus de Jerusalém, né? Para as viúvas, os órfãos, mais especificamente as viúvas. Chegava nas judias que não nasceram em Jerusalém, não tinha mais nada. Aí começaram a reclamar, não. Nós, quando a igreja começar a reclamar, temos que atentar. Não podemos dizer, é rebelde. Hoje, né, se reclamar alguma coisa da igreja, é rebelde, é rebeldia. A ovelha está gemendo ali. Será que não seria porque você cresceu muito, né? Cresceu. Jesus, Mas Jesus também tinha multidões de 5 mil que seguia, né? Tinha essas... Jesus estava observando que dia que
só uma saudação de Maria, a Isabel ficou cheia de Cristo. Só uma saudação. É outra. É assim, com certeza. Cristo é o modelo, né? Cristo é o modelo em tudo, porque realmente ser como Cristo é algo extraordinário, porque Cristo, ele conseguia dirimir tudo, né? Ali as circunstâncias, ele sabia discernir tudo, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós, se vivermos uma vida cheia neste nível, aí a igreja se torna uma igreja extraordinária. E existem igrejas assim. Às vezes nós não conseguimos ver, mas às vezes a nossa igreja pode ser assim. A gente fala aqui dos problemas que existem no modo geral, mas às vezes a nossa igreja pode ser dessa forma. E se não for, a gente tem que orar para que ela seja, né, uma igreja plena, uma igreja cheia do Espírito Santo, certo? Então o que eles fizeram? Olha que interessante aquilo que eu tiro como base. Isso está lá no capítulo 6, né, de Atos. Nós não vamos ler, só vou resumir para os irmãos. Olha o que eles fizeram. Os apóstolos falaram assim, ó: escolhei dentre vós. Não era nem dentre eles, olha. Dentre vós. Ou seja, crentes que a igreja, a primeira leva de cristãos eram todos judeus. Então foram judeus helênicos, né? Que nasceram em outros países, que foram os diáconos ali, daquela comunidade que estava em redor. Ele disse assim, para Pedro e João: escolhei dentre vós. Eu só vou dar a característica, eu não quero nem escolher. E hoje parece que alguns pastores, né? Eles não. Tem pastor, irmão, que mandou o irmão cortar toco no meio do mato, fazer lenha para ver se, porque a Bíblia diz que tem que provar, né? Tem que provar para ver se está apto para o ministério. Tem pastor que fez isso já para o irmão, mandou cortar toco, cortar lenha. Daí é complicado, né, irmãos? Aí a gente vê que tem gente que está querendo tomar a posição de Cristo, né? Ora, você não conhece a tua ovelha? Se tem pastor, se eu tenho um pastor, eu digo, nossos pastores geralmente a Assembleia muda muito, né? Mas nós temos um pastor há 20 anos, vamos supor. Será que 20 anos não é suficiente para ele conhecer as suas ovelhas? Para ele saber? Esse é o problema hoje de muitos pastores também, estão vivendo muito longe das ovelhas. E pastor tem que viver próximo das ovelhas. Muitos pastores só querem ficar com o lado administrativo da igreja. E não querem ficar com o que mais importa, né? Que é as pessoas, porque ele é o cuidador, ele é aquele que alimenta, ele é aquele que deve limpar, que a ovelha come toda hora, a ovelha defeca toda hora, mudando, né, a palavra para o nosso português, né? Faz cagada toda hora. E é o pastor que tem que, não é para o irmão André, não é para o professor André que vão ligar lá, irmão, estou com um problema aqui, vem resolver. Não, é para o pastor. E às vezes a gente não vê isso, né? Por quê? Porque não é o nosso telefone que toca. E, irmãos, às vezes é coisa terrível, né? Então, o que eles fizeram? Ficaram só com a oração e a palavra, que é primordial, né? Pregação, evangelização, que é algo que, não que cuidar da assistência social não era importante. Existiam muitas viúvas não tinham benefícios na época, né? Órfãos não tinham benefício, mulheres não trabalhavam. Então não tinha empregos para mulheres. Então é todo esse contexto que nós temos que entender. Hoje já é bem diferente, né? Hoje tem aí recursos, às vezes INSS. Hoje, mesmo se não tiver nenhum benefício, a mulher tem um campo de trabalho aberto, né? Que ela pode buscar. E a orientação de Paulo é para cuidar, para a família também. Se tiver uma viúva, a família tem que cuidar, porque se a família não cuidar, é pior do que o ímpio. Então nós temos que cuidar dos nossos familiares, né? Quando estão em necessidades. Tá certo? Então eles separaram, escolheram lá, ele deu as características, olha que interessante, homens de boa, vamos ler lá o texto, eu vou ler só o texto da Atos 6, só as características. Se não der para a gente fazer uma lição e meia hoje, a gente faz na outra, né? Na outra aula. Atos 6, olha as características, nas características tem um ponto muito importante aqui, que às vezes a gente não anota. 6:3. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito e de sabedoria, os quais constituamos este serviço, esta diaconia, né? Então observou? Você viu que a boa reputação veio antes do cheio do Espírito Santo? Então quer dizer que caráter tem que vir antes de espiritualidade. Caráter tem que vir antes de espiritualidade. Ah, mas o irmão é do manto, é do reteté, é do reminácia, é do... reminácia, é do fogo, mas é um caloteiro, né? Não paga, só dá golpe nas pessoas, então tá estranho, né? Fogo estranho isso daí, né? Então nós temos que entender isso, ó. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Aí você lendo lá, você vai ver que Estevão tinha duas características a mais, né? Ele era cheio de prodígios e cheio de fé. Aí foi mais longe, né? Então, viu, irmãos? Que a gente tem que sempre buscar agregar na nossa vida, como diz Pedro, nós temos que, as virtudes, nós temos que acrescentar as virtudes na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. O ministério da oração e da palavra ficaram com os apóstolos e os profetas, porque os profetas é diferente de dom de profecia, logo nós vamos explicar. Profetas, eles estabeleceram também as doutrinas. Então nós vamos entender aqui, daqui a pouco. Os apóstolos permaneciam o quê? Pregando, evangelizando. Como eles estavam mais em Jerusalém a princípio, eles iam no templo, a hora de oração, eles iam nas casas, certo? Então, o que é apóstolo, irmãos? Ministério apostólico, lá na página 16. Que Efésios 4:11 diz, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos. Olha aqui, é aqui que eu me apego, irmãos. Apóstolo vem do termo grego apostelo, que quer dizer enviar com uma missão, enviar com um propósito. Então são pessoas que são enviadas com uma missão para cumprir. Aí se você for ver na igreja tradicional, tem até um livro, tem esse livro, né? Que o camarada escreve lá provando que não existem apóstolos hoje em dia. Que os apóstolos eram um ministério apenas para o primeiro século. E não existe hoje. Mas o problema dessa interpretação é que se não existe apóstolo, não existe profeta, que está no mesmo versículo. Se não existe apóstolo, não existe evangelista, não existe pastores, e não existem mestres. Porque ou eu jogo todos os ministérios no lixo, ou eu aceito todos. Não posso jogar um e abraçar o que me convém, né? 4 eu gostei, 1 eu não gostei, só porque tem falsos. Existem falsos profetas hoje? Sim. Por causa... Esse meu foi tão natural. Por causa disso, nós não vamos dar ouvido aos verdadeiros profetas? Lógico que não. Tem falsos, mas tem verdadeiros. Existem falsos evangelistas que querem entrar nas casas aí só para cuidar das irmãzinhas? Apareceu desses lá na praia já. Daí, não sei como os pastores não têm visão muitas vezes. Cara, só porque o cara ora por revelação ali, porque faz um negócio até de macumbaria, né? Se teu dedo ficar cruzado, vem aqui porque eu quero orar porque tem algo amarrado na tua vida. Isso é macumbaria, você não tem nada a ver com a Bíblia. E os pastores parece que não tem, meu Deus, você olha assim, às vezes você fica, Jesus, temos que orar muito pela liderança. Temos que vigiar, exatamente. E agora o povo está abrindo mais olho. Antigamente, irmão, pregou é o homem de Deus, né? Só que esquece que antes do de Deus tem o homem ali, né? Eliseu, a mulher percebeu que ele era um santo homem de Deus. Vamos construir uma casa para ele. Lá fora, não aqui dentro. lá no quintal. Aqui dentro de casa não, faz um quartinho lá. Então nós temos que vigiar, irmãos, tem que ter a vigilância. Então, hoje não é porque tem os falsos que não há os verdadeiros. Então o apóstolo é aqueles que são enviados. Então, na minha concepção, o apóstolo é aquele que lança os fundamentos, desbrava, não tem ninguém. Ele vai lá, lança os fundamentos, ele ensina a igreja, ele prepara obreiros, ele faz todo o trabalho, depois ele sai e vai fazer outra obra que Deus falou. Esses apóstolos aí de catedrais, esses apóstolos aí de igreja, esses apóstolos de culto, isso daí é tudo falso apóstolo.
que apóstolo não é status, é função. Apóstolo não fica na igreja. Paulo poderia ter ficado, Filipe amava ele, choraram quando ele saiu, acho que não sei se é da Macedônia ou de Éfeso, não lembro agora, está no final lá de Atos. A igreja chorou por ele, mas o apóstolo, mesmo que ele esteja indo para um lugar que ele sabe que ele vai morrer, porque Paulo estava indo para um lugar de morte, mas ele não nega o seu chamado. Então, ser apóstolo aí com 1000 pessoas te servindo é glorioso, né? Agora, ser apóstolo para pregar nas praças, como eles pregavam, para entrar em lugares difíceis, né? Ser questionado por procônsulos é complicado. Então, apóstolo é um termo que quer dizer aquele que é enviado, é um termo comum. Se eu quisesse enviar alguém com uma missão, eu usava o termo apóstolo. O próprio Cristo foi um apóstolo. Olha em Hebreus, nós vamos parar aqui, depois a gente continua. Olha em Hebreus. A missão que Cristo recebeu, algum de nós poderíamos cumprir? Ou algum homem na história poderia cumprir? Poderia? Não, ninguém, jamais. Então Cristo é um apóstolo específico. Os 12 apóstolos iniciais eram específicos para lançar os fundamentos das doutrinas que perpetuaria por toda a história da igreja. Agora é chamados específicos, mas não é por causa disso que Deus não levanta pessoas especificamente hoje também. Cisino Bernardino, podemos dizer que não foi um apóstolo no Brasil? Foi ele que acendeu, né, através do Espírito Santo, acendeu a chama missionária, né? Claro que veio depois muito abutres, né? Apenas, mas ele amava, ele sustentava mais de 600 famílias. Mais de 600 famílias. Então, 600 famílias, não 600 pessoas. 600 famílias. Olha o que diz lá o 3. Portanto, santos irmãos, participantes de uma vocação celeste, considerai a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Cristo foi um apóstolo, enviado com uma missão específica pelo Pai. Ele mesmo disse: eu fui enviado, aquele que me enviou, ele sempre falava isso, está em João. E ele cumpriu, 12:2 de Hebreus, você vai ver que ele cumpriu o seu chamado, a sua carreira, a sua missão. Então, irmãos, existem verdadeiros apóstolos hoje? Existe. Mas existem muitos falsos. Irmãos, continuando aqui um pouco o ponto do apóstolo, na página 18 vai falar exatamente o texto que nós lemos, só para orientar os irmãos, né? Página 18, ele coloca que Jesus, ele foi um apóstolo. Aí eu perguntaria para os irmãos, né, qual que foi o primeiro apóstolo que a Bíblia relata? Os irmãos saberiam me dizer, entendendo o que significa apóstolo, qual que foi o primeiro apóstolo que a Bíblia relata? Eu vou tentar. Diga. Moisés? Eu também vou chutar. Diga. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é Moisés. Não. Primeiro apóstolo que a Bíblia relata está lá em Gênesis 1 e 2. Alguém lembra de cor? O Espírito E a terra se fala Continua? O Espírito Santo. O Espírito Santo Pairava se faz sobre a face da presente. Exatamente, o Espírito Santo foi enviado com uma missão, né? E esse pairar no original ele tem o sentido também de chocar, como a galinha choca o ovo, né? Ou seja, aquece, né? Então o Espírito Santo estava preparando a terra para ela receber a voz de Deus, para a criação de Deus acontecer. Então o Espírito foi enviado com a missão e ele ficou eras e eras pairando sobre a face das águas, no caso da terra, que era sem forma e vazio. Então esse é o primeiro texto que eu vejo que é um apóstolo, né? O Espírito Santo. Visto que Jesus foi um apóstolo, então podemos entender que o Espírito Santo também foi um apóstolo, né? Recebeu uma missão.
Oi? Depois. Aí nós temos homens, né? Homens de Deus que foram tiveram missões, mas não tinham o termo apóstolo. Mas a função que é a mais importante. Hoje as pessoas estão procurando outro nome, né? Sabia que tem gente que não está mais consagrando apóstolo, está consagrando a matriarca, a patriarca. Mas no teu. Quem foi esse nome? Quem recebeu missão, você observa ali na história da humanidade mesmo, você vê os homens recebendo missões específicas de Deus, né? Você pega ali o Noé, né, que recebe a missão de construir a arca, você pega um Abraão, né, tem vários homens assim que receberam missões específicas, e isso é apóstolo, né? Só não existia um grego lá para usar esse termo, que apóstolo vem do grego, né? Então, hoje as pessoas querem título, mas não querem a função, certo? E, quando nós estávamos conversando aqui, centralizou no ministério, mas Cristo tem 5 ministérios para a igreja, para que a igreja esteja perfeita. Todo mundo esquece de ler Efésios 4,12, que ele deu 4,11 diz o ministério, deu 12 diz assim, querendo a perfeição dos santos, até que todos cheguem à mesma medida e unidade de fé e conhecimento no Filho, a um estado de varão, estatura de varão perfeito. Então, qual que é o objetivo do ministério? Não é dizer eu sou pastor, eu sou profeta, é aperfeiçoar. E como que os santos vão ser aperfeiçoados? Através do Espírito Santo agindo, né, com os ministérios. Através do Espírito Santo agindo. O apóstolo, olha lá, o apóstolo podemos identificar os 5 ministérios como a palma da mão. O apóstolo é o único que toca os outros, né? É o polegar que toca os outros, porque o apóstolo é um profeta, ele é um ensinador, ele é um pastor, ele é um evangelista, ele tem por isso que todo mundo quer ser apóstolo, é por causa disso, mas não querem trabalhar. Então, o apóstolo ele lança os fundamentos, ele é o primeiro a ir lançar os fundamentos. Aí vem o profeta é aquele do dedo, né, que aponta o dedo, e o que ele faz? Critica? Não. O que ele faz? Ele pega o fundamento que já está estabelecido e faz com que as pessoas andem naquele fundamento que foi estabelecido, onde a base é Cristo. Então, o profeta, como profeta, não como dom de profecia, o ministério de profeta é aquele que fiscaliza se as doutrinas estão sendo cumpridas ou não. Mas como que ele fiscaliza isso? Pregando Porque o que é profeta? Aquele que fala no lugar de outro. Então é aquele que fala no lugar de Deus, usando a palavra de Deus. Então o profeta é aquele pregador verdadeiro, que prega a palavra de Deus, sendo movido, sendo sensível à voz de Deus. É aquele que ensina pela palavra. Aí no Antigo Testamento tem um outro contexto. No Antigo Testamento era ofício profético. Inclusive você poderia aprender. Você poderia ir para uma escola. Samuel estabeleceu essa escola e aprender a ser profeta. Aí no Novo Testamento nós temos o ministério de profeta e nós temos o dom de profecia. O dom é uma manifestação, o Espírito Santo manifesta como ele quiser, no momento que ele quiser, usando um instrumento que ele quiser. Não é porque a pessoa falou em profecia que ele é profeta. O profeta, ele é diferente. O profeta é aquele que, a Bíblia fala que lá em 13 de Atos, que a igreja ela era ensinada pelos mestres, a igreja de Antioquia, e pelos profetas. Tinha os mestres e profetas. Certa feita, a filha de um certo homem, não me lembro agora, não lembro o capítulo de Atos também. Ele tinha um homem que tinha 4 filhas que eram profetisas. Paulo ficou com eles e nenhuma profetizou para Paulo. Aí chegou um profeta, acho que é Ágabo, né? Ágabo, né? Chegou um profeta, tirou um cinto dele, amarrou em Paulo. Não, se a gente faz isso na Assembleia, vamos dizer que nós somos heréticos, né? Faz isso na Assembleia, vamos dizer que você está fazendo mandinga na igreja, né? Vou tirar a gravata, colocar no irmão, dizer, olha, e falar alguma coisa, vão dizer que eu estou desviado, né? Porque esses dias essa palavra me saltou os olhos, eu falei, meu Deus, olha só, nós estamos muito presos, né? Muito engessado, amarradinho, não podemos. Esses dias passou um pastor, né? Fala o nome, o Hermínio, né?
Luiz Hermínio deitou em cima de um irmão lá e daqui a pouco Deus usou ele para profetizar. Eu falei, meu Deus, que... Ah, ele é doido, né? Eu sei que ele é doido, mas eu falei, que escândalo, para que isso? Daí veio uma semana, alguns dias depois veio essa palavra. Eu falei, misericórdia, Deus, me perdoe. Ele não está nem aí. Porque realmente, às vezes, Deus leva você a fazer algo diferente para trazer a mensagem. A gente não entende. Paulo talvez não entendeu no momento, daqui a pouco está lá Paulo sendo preso, cumprindo a profecia. Então, profeta é diferente de dom de profecia. Deus, o Espírito Santo poderia usar uma das meninas lá? Poderia. Mas às vezes tem coisa que é para o profeta, não é para quem tem dom de profecia. Compreenderam? E a igreja, a Bíblia fala que ela foi estabilizada, foi estruturada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Esses profetas aí não é no Antigo Testamento. Se você pegar igrejas tradicionais, eles vão dizer que é os profetas lá no Antigo Testamento, porque eles não creem em profetas no Novo Testamento. Eles vão dizer que é lá no Velho Testamento. Mas não é. Então, é outro ponto, né? Consagração de profeta, consagração de apóstolo, consagração de mestre. Precisa? Não precisam. Precisa porque é funções. Deve ser reconhecido como necessário para a igreja andar bem. Então a igreja tem que trabalhar com 5. Daí a gente pega dos 5 e joga a responsabilidade tudo em um. É o pastor. E queremos que o pastor faça tudo, né? Se vire para evangelizar, se vire para ensinar, se vire para profetizar, se vire para tudo. Aí não tem como dar certo, né, irmãos? Então, temos que resgatar esses ministérios. Pedir para Deus levantar apóstolo, pedir para Deus levantar profeta, pedir para Deus levantar... E detalhe, esses 5 ministérios aí são as 5 virgens prudentes, que preparam a esposa para o esposo. Conseguiu pegar? Amém. Então, são as virgens prudentes, porque Jesus não é casado com 5 virgens nem com 10 virgens. Jesus é casado com a esposa, que é a igreja. E dentro da esposa, Jesus chama alguns amigos, né? As virgens eram os amigos do esposo, para cuidar da esposa. É o Eliezer, né? Vai lá, busca uma esposa para o meu filho e traga ela. E deu um monte de dons, né? Deu um monte de dotes, né? 9 camelos cheios, 9 dons espirituais cheios para a igreja. Então, a igreja tem que estar perfeita. E os ministros não podem flertar com a igreja, né? Hoje tem muitos ministros flertando com a igreja, né? Querendo tirar lucro da igreja. Esses aí, Jesus dirá, não vos conheço. Sobre a carta que eu falei, né? Essa pergunta. É que eu queria entender assim nas igrejas, né? Quando a pessoa é consagrada a um pastor, ele joga um óleo na cabeça dele lá, né? Um apóstolo. Para outras coisas assim, eu nunca vi assim, para evangelista, nunca vi. É necessário isso aí? Não, algumas igrejas escolheram fazer dessa forma, né? Por exemplo, na Assembleia, diácono e presbítero geralmente é uma oração, porque são níveis regionais, é um nível regional. Então, se eu sair daqui e for para São Paulo, eu posso ser aceito como presbítero ou não ser aceito, porque é regional. Então eu posso ser, se eu chegar na igreja lá e não me reconhecerem o meu presbitério, eu vou voltar a ser meu, é regional. Agora já evangelista e pastores, eles são níveis nacionais. Aí já faz essa consagração com óleo por causa disso, né? É uma escolha da igreja, né? A igreja escolheu fazer isso. É tipo uma liturgia, então. A Bíblia fala sobre imposição de mãos, isso tem que ter. Porque Timóteo recebeu o dom pela imposição de mão dos presbíteros, de Paulo, então, e é uma doutrina. Está lá em Hebreus 6, 1 e 2. A imposição de mãos. Então, a imposição de mãos é necessária, né? Então, você usa óleo, tem igreja que derrama óleo tem a escolha da igreja, né? Não tem necessidade, só a imposição de mãos é uma doutrina, né? Tem que vir de alguém que é superior a você no ministério, essa imposição de mãos. Porque nós vamos ler aqui, que ninguém toma essa honra para si, se Deus não tiver dado. Então alguém, né, que já está no ministério há mais tempo, vai impor a mão e Deus vai te abençoar. Vai te abençoar. Então isso é importante. Agora você vai usar chifre, né? Tem igreja que usa chifre, né? Pega o chifre lá, o chofar, enche de óleo e derrama. Aí cada um, né?
não existe misticismo, né? Porque o óleo que mais importa é o óleo do Espírito Santo, né? Não se é da 25 de março, se é da soia, é esse óleo, não pode voltar. Porque tem muita gente comprando óleo caro, né? Andorinha para consagrar e a pessoa não tem nem a unção da pombinha, né? Então hoje tem óleo de tudo ainda. Então, o importante é ter a unção do Espírito Santo, isso que é importante, né? E um erro, né, que as pessoas que eu vejo biblicamente, homem reconhece. Não, homem não reconhece nada. Homem não reconhece nada. Deus, ele chama. Tem muitos aí que jamais serão reconhecidos a nada, mas são excelentes evangelistas, são excelentes pastores, estão fazendo, mesmo sem credencial, sem carteirinha, estão cumprindo. Porque o homem não é ingrato, não espere do homem reconhecer, porque o homem não reconhece nada. Só se você for amiguinho. Tem, mas infelizmente, na nossa igreja tem o pastor, um certo pastor do campo de Matinho, não vou falar qual deles, ele para mostrar para a convenção que estava tudo bem, que aquilo que estavam falando dele era mentira, ele consagrou assim no atacado. Ele pegou todo mundo que era presbítero lá e levou evangelista para a convenção. Para quê? Daí tem gente que consagra para ter voto, para ser secretário, para ser tesoureiro. Então tudo Vocês isso. estão no nível maior. Nós estamos... É o problema, não, mas isso é desde o tempo de Paulo. Paulo disse: eu não sou apóstolo nem por homem algum e nem pela vontade do homem. Eu sou apóstolo segundo a vontade de Cristo. Desde o tempo do apóstolo Paulo já tinha gente dando apostolado, já tinha gente dando. Então, sei lá, já tinham. Você acha que aqui não vai ter? Aqui vai ter. Por que você acha que é eleição, né? Que é feita eleição? Por que você acha que não querem orar mais para Deus mostrar? Porque senão caía meia dúzia, né? Se não for mais. Eu conheço um homem maravilhoso na Assembleia de Deus e ele não tem o dom de línguas. E ele nunca foi consagrado a nada na Assembleia porque ele não tem o dom. É o que tem que ser batizado, né? É algo que a igreja estabeleceu a partir. Olha, o pai de família, uma pessoa maravilhosa. Então foi a partir daquilo que está lá em Atos 6 que nós lemos, né? Cheio do Espírito Santo. É que para vocês o batizado do Espírito Santo tem que falar em línguas, né? É uma evidência, né? Nós não cremos assim, né? A evidência. Tem uma outra linha que diz que não há necessidade. Nós, necessariamente, a pessoa às vezes é batizada do Espírito Santo, mas às vezes nunca vai falar em línguas. Aqui há uma diferença, o batismo, a evidência, o que nós temos de biblicamente, né? A evidência, o batismo do Espírito Santo é o falar em língua, é essa evidência. Agora tem o dons de variedade de língua, né? Tem gente que vai ter a evidência, mas não é aquela pessoa que fala a língua toda hora, mas ela foi batizada em algum momento, o Espírito Santo já recebeu. Agora, como que o Espírito Santo faz isso? Para cada um vai ser diferente, não tem um modelo, né? Tem gente que é no sono, tem gente que fala em língua dormindo. Eu já falei em língua dormindo, irmão. Eu já falei dirigindo. Dormindo falava em língua. A dirigindo. Dormindo dava glória a Deus, irmão. Não, Dormindo. eu falava e a Rosângela estava passando mal, porque eu não entendi o que falava. Mas aquilo ali, não sei também se foi línguas. Foi estranho. Era estranho. Até hoje, você vai estar gravando tudo lá. Não, é interessante que eu falava em língua, mas é assim, dormindo em alguns momentos, por exemplo. Só que eu sempre fui falar dormindo. Aí eu me pegava, às vezes, acordando e falando normal. Só que daí eu não estava normal, estava falando língua estranha. Até que um dia eu estava na casa da minha irmã, que ela era minha mãe espiritual, né? Aí eu acordei falando e eu entendi o que eu falei. Aí eu perguntei para ela, né, que nós orávamos até madrugada, eu, ela, o filho dela e mais alguns irmãos. Daí eu falei para ela, irmão, eu estava falando língua estranha? Ela falou, você estava. Mas para mim eu estava falando normal. Mas eu entendi que eu estava falando língua estranha também. Então, são evidências, são manifestações. Então o cheio do Espírito Santo. Irmão lá, então ele nunca vai. Agora, o cheio do Espírito Santo é diferente. Para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela não precisa falar em língua. Para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, não há necessidade do batismo. É isso. Para a pessoa ser cheia, aí é outro ponto, né? Mas a igreja, como instituição, determinou isso. Entendeu? Inclusive, determinou que tem que ser casado. A Bíblia não diz que tem que ser casado. Timóteo foi pastor de igreja jovem, com 20 anos.
não foi casado. Ah, mas pegaram aquele texto, marido de uma mulher só, mas é porque no contexto tinha poligamia. Daí para deixar a organização, para deixar... Aí o irmão falou, daí o irmão dando aula falou, mas o casado tem mais responsabilidade, ele é mais espiritual. Eu falei, não, quando eu era solteiro eu era mais espiritual do que eu sou hoje. Então, quando eu era solteiro eu era louco, eu estava na igreja quase que 24 horas. Eu fazia hora extra em tudo quanto é igreja, eu via uma porta de igreja aberta, eu entrava lá. Eu saía do meu culto e ia para outro culto, para pegar o restinho do outro culto lá. Era de segunda a segunda no culto, era monte, era vigília, era isso. Então eu era muito mais espiritual do que era hoje. Eu também. Se for por espiritualidade... Ah, sim, isso foi espiritual. Não, tudo bem. Não Não quero te julgar, mas... Não, mas não é. Tem essa outra questão que ela falou, né? Que, vontade de sair. não, dons espirituais, isso aqui não quer dizer espiritualidade. Mas eu vivia realmente, eu buscava Deus que... Então, nós temos que entender isso. Esse rapaz aí não vai... Dentro da Assembleia de Deus, Não, vai. Dentro da Assembleia de Deus, se você não estiver dizimando, você não é consagrado a nada. A escola dominical já morreu, né? Porque nem os pastores vão para a escola dominical, na maioria. Então eles já nem falam mais disso, mas deveria frequentar a escola dominical, casado, né? Daí toda aquela questão, testemunho, isso, aquilo. Aí para você ser diácono já tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, diz que na quadrangular aconteceu numa reunião de pastores, que lá eles, antigamente a quadrangular era assim, fez o curso ITQ, você já podia ser consagrado a pastor. Não que você tenha uma igreja para pastorear, mas você conseguiria a carteirinha. Hoje mudaram o sistema. Numa dessas convenções que eles fizeram lá, isso que ele falou foi uma pastora da quadrangular. Diz que tinha pastores de anos que não eram batizados do Espírito Santo. Aí o ministro lá falou, mas como que está errado isso daí? Aí chamaram os pastores lá para orar para eles serem batizados. Porque realmente, se nós somos pentecostais, aí entra por questão de exemplo até. Nós somos pentecostais, cremos no dom do Espírito Santo, né? Vamos pregar isso para os outros. Você pode receber uma vocação de Deus, um chamado e exercer? Você pode. William Seymour, o avivamento aconteceu para cá, com Charles Parham e William Seymour lá na rua Azusa. William Seymour, ele demorou para ser batizado do Espírito Santo, mas ele pregava. Alguns criticavam ele. Agora nada impede dele exercer uma vocação de Deus, um chamado de Deus. Agora credencial na instituição já é outra coisa. Aí você tem que cumprir, às vezes tem até aquele negócio, bajular, dependendo da liderança, para você poder conseguir, senão você não consegue nada. Então, é isso que eu quero mostrar para os irmãos, o que Bíblia é uma coisa. Agora o que os homens estão fazendo pode diferir, certo? Então a gente tenta ser o mais bíblico possível. Numa Assembleia de Deus ele nunca vai ser consagrado, em outras igrejas já não sei, né? Dizer. Aí ele coloca aqui o tabernáculo, o sacerdote e os sacrifícios, que é aquele Antigo Testamento, né? Culto do Antigo Testamento. Aqui pode? pastor Sem João. ser? O senhor já é pastor. Está consagrado, né? Não, realmente, irmão, isso aí vai depender da igreja, né? Se a igreja... Porque eu penso aqui, ó, que eu li ali, o que foi lido em Atos. O que veio antes do cheio do Espírito Santo? A reputação, boa reputação. Então isso é imprescindível, né? Imprescindível, porque até a espiritualidade você tem que ter constância, senão você perde. Perde a qualquer momento. Então, é porque a pessoa foi batizada lá no Espírito Santo que ele continua sendo espiritual, se não é a mesma pessoa. Exatamente. Se perdeu. Então acontece isso, né? Mas a igreja, o que a igreja fez para nível de organização, para não favorecer um e desfavorecer o outro? Estabeleceu um regulamento, um regimento interno. Aí a gente está na instituição, a gente respeita, né? Aquilo que foi decidido. Né? Porque a boa reputação, às vezes a pessoa fala assim, pô, só pode ligar 70, né? Tem gente que tem, né? Mas aí já não tem a parte do cheio do Espírito Santo, não é crente, né? Então essa questão que a irmã levantou uma questão bem interessante, a questão do batismo com o Espírito Santo, né? A maioria dos teólogos, linha teológica, vai colocar a evidência. Mas tem uma linha também que coloca aqui, diz que não há necessidade. Mas a gente pode até mudar a questão um pouquinho, né? Porque uma coisa é receber a alegria do Espírito Santo também, né? Receber a alegria,
ser preenchido. A outra coisa é o batismo, porque o que é o batismo? Nós temos que entender o que é o batismo. Sobre a evidência do batismo, para nós achamos que falar em língua é dom. Já entra como um dom, né? É que assim, ó, Jesus falou, recebereis poder. Qual foi a evidência que aconteceu lá que eles receberam, né, esse dom? Foi o falar em língua. Então a gente estrutura a teologia ali, certo? Agora, quando eu fui para a Assembleia de Deus, vou contar esse testemunho para os irmãos. Segundo dia que eu fui na Assembleia de Deus, eu quase, vamos dizer assim, fui batizado, usando esse termo, né? Que eu recebi uma alegria tão grande, irmão, que quando eu voltei em mim, eu estava berrando na igreja. Berrando. Eu era tímido na época, era extremamente tímido. Berrando, eu falei, meu Deus, eu não fiquei vermelho porque sou preto, né? Daí preto não fica vermelho, né? Fica azul, roxo, mas não vermelho. Mas eu senti assim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu não falei em línguas. Parava de ir para os cultos. Eu não falei em línguas ali. Aí foi 5 meses buscando para eu falar em línguas. Então a gente mostra assim por causa do que a Bíblia fala em Atos 2. Só que a Bíblia vai dizer em Atos 4:31, todos foram cheios, vai falar em 8, foram cheios, vai falar no capítulo 10, foram cheios, vai falar no capítulo 19 que foram cheios, mas ali nesses textos nós não temos um relato deles falando em línguas. Não temos, mas por quê? Porque o livro de Atos ele é histórico, ele não é doutrinário, né? Então ele mostra a primeira evidência que o povo falou, e depois ele só usa o termo cheio do Espírito. Mas esse cheio do Espírito para a igreja primitiva já subentendia que era o batismo. Por quê? As pessoas se convertiam. O que aconteceu com Paulo? Se converteu, ele foi batizado, já recebeu o batismo. Então era tudo instantâneo, porque eles pregavam tão e se entregavam tão plenamente que era tudo instantâneo. Agora daí eu já ouvi pessoas assim, eu fui batizado para pular. É meio estranho, porque ele já relativiza, né? Fui batizado para chorar. Aí fica meio um negócio, tem que ter uma evidência, né? Então, evidência, teologicamente, eu estou falando isso para os irmãos, certo? Mais precisamente quem pode dizer é Deus, né? Mas batismo, nós temos só que entender o que é batismo. É um selo. Batismo não é selo. É outro erro que a Assembleia pregava antes. Selo, todos têm, todos que recebem, é uma garantia de que nós somos salvos. Agora o batismo ele é um revestimento que vem para dar mais eficácia no testemunho, que vem para nos ajudar no testemunho do Evangelho, na pregação do Evangelho. Não é para a gente ficar trincando de falar em língua estranha na igreja, né? Pulando, rodopiando, sapateando. Se acontecer, amém. Mas não é para ficar nisso, né? Não, pode. A gente faz para outra, não tem problema. Tem um negócio que eu não sei se é verdade, se é de Deus, se nós estamos. Se não está na Bíblia, não é. Se está na Bíblia, mentira. Porque acabou de morar só em língua. Aí só pode dar na língua. Não, mas não fizeram isso aqui. Não, mas se a igreja pode ter. A Bíblia fala que a língua é uma edificação pessoal. Se você tiver um líder lá que fala, irmãos, quem ora em língua, comece a orar em língua. Isso não é problema. Não tem problema, não. Pode, porque é uma edificação pessoal. Isso aí não tem problema nenhum. Bom, serviços cristãos, diversos. A Bíblia fala de administração, né? A igreja administrava, né? Eu vou mandar um artigo para os irmãos sobre os apóstolos nos dias atuais. Esse material eu posso compartilhar, mas fica só para os irmãos lá do grupo. Não compartilhe com outras pessoas, porque é uma recomendação do próprio escritor do conteúdo, certo? Eu posso compartilhar porque ele fez esse compartilhamento. E lá você vai ver o porquê que não pode compartilhar com qualquer um, tá bom? É porque a gente tem que dar valor, porque você está pagando o preço aqui. Tem gente que não falou, pastor, tem que estar fazendo certificado lá porque não quer estudar. Então, esses aí, irmão, eu já falo para eles não dar pérolas aos porcos, né? Então, fique com vocês, porque vocês estão valorizando o ensino da palavra de Deus. Bom, esse livro é muito teórico, colocando textos ali só para evidenciar, então tem coisas que eu não entro muito nas questões mesmo. Ó, serviço coletivo em favor dos irmãos. Isso é imprescindível para a igreja, né? Porque nós somos chamados
para nós amar uns. Então a igreja precisa. A Bíblia fala que a igreja primitiva, eles tinham isso em comum. Eles vendiam propriedades para ajudar o outro. Isso, até acho que domingo eu falei isso na escola dominical. Nós vivemos na pós-modernidade que nos deixou meio egocêntricos, né? Egoísta. Tempos atrás, as pessoas chegavam, não senti de te dar isso aqui, ó. Vinha com camisa, com terno, com gravata, né? Agora nosso sentidor quebrou, né? E a gente ora para Jesus deixar quebrado, né? A gente não quer sentir nada, né? De ajudar o outro. Vocês lembram que a gente há mais tempo, sabe? Traziam cesta básica às vezes. Ó, o sentido de Deus de trazer para você. Cadê isso hoje, né? Não sei, mas parece que deu uma acabada, né? Porque às vezes a gente não se preocupa com o nosso irmão, né? Então aí do sentir. O rapaz lá contando para mim que, podinho, aconteceu uma aí, meu irmão veio lá de Curitiba e pousou lá em casa e eles foram lá para o monte, né? Ali, para o monte. E ele comprou uma bicicleta nova e o irmão dele emprestou a bicicleta para ir lá no monte e voltou sem. Cadê a minha bicicleta? Rapaz, senti no coração de... Eu já senti doce. Tem que ser as coisas dele, né? Não do outro. Aí é complicado, né? Não custou nada. Bom, olha lá na página 30, aí é complicado. E eu também, né? Aí eu posso sentir ele dar o carro dos irmãos, a casa. Então, o que o ministro precisa saber? Página 30, ele não deve ter a sua vida como preciosa, mas o reino. Olha lá, ele deve cumprir a carreira com tristeza, alegria. Ele deve honrar o ministério que Deus lhe deu. É nos tópicos lá, A, B, C, negrito, está em negrito, na página 30. Não sei se é a mesma página dos irmãos. Então, ó, deve honrar o ministério que foi dado. Como que eu honro? Não, se é pregar, eu devo o quê? Me esmerar na palavra, se é ensinar, eu devo, se é repartir, eu devo fazer com alegria. Se é sentir, eu devo fazer com alegria, mas nas minhas coisas, né? Não a do outro. Se é administrar, que seja com diligência. Se é socorrer, dons de misericórdia, que seja com temor, que seja, está lá em Romanos, ou os modelos que tem que ser. Então, cumprindo perfeitamente. Ó, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, pregar o Evangelho. O ministério não é mérito meramente humano, ele nos é dado segundo a misericórdia. Nós não temos nada, nós recebemos dele para ser bênção para os outros. Não ser causa de escândalo. A Bíblia diz assim, eu não vou ler o texto porque ele é extenso. Ai daqueles, por quem... É lícito, né, que vem isso também. Isso. Então diz assim, ó, ai, por aqui, ó, tá aqui, ó. Ai daquele por quem vem o escândalo. Irmãos, o escândalo vem o escândalo ele parte não da pessoa que pecou, é dos fofoqueiros. Porque o texto, se você ler, tem 3 instâncias ali. Primeiro é repreender particularmente. Se não funcionar, repreende com 2 ou 3. Se não funcionar, repreende diante da congregação, em disciplina. Então, tem essas 3 instâncias no texto bíblico. Aí agora, a pessoa vem e confessa algo, ao invés de eu repreender, ajudar ali, o que eu faço? Eu saio contando para todo mundo. Então, por quem que vem o escândalo? Pelo fulano que pecou ou por mim? Por quem falou, por mim. Então por isso que a Bíblia fala, ai, deixa eu ler aqui, daquele por quem vem o escândalo. Porque a pessoa já está humilhada ali, querendo se arrepender. E eu que estou. Então leia, acho que é Mateus 19, né, se não me engano. Leia o texto lá, é bem interessante. Qualquer hora eu acho que no grupo lá eu posto para os irmãos ali explicando os versículos para vocês. É bem interessante o texto. Então tem 3 instâncias ali que a pessoa pode se humilhar. Não, as 3 instâncias a gente tem esse entendimento. Mas essa parte aí que você falou, eu não entendi assim. É do falador. É o falador que porta com o escândalo, traz o escândalo. Que nós devemos resolver nossos problemas entre nós. Ninguém da igreja A deve saber, ninguém da igreja B deve saber, ninguém do mundo deve saber. E muitas vezes nós vamos lá e eu não fiz isso. Mas tudo para a rede social, obrigado. Hoje é isso, né? O ministério não pode ser censurado. Paulo disse para Tito, cumpra tudo
para que Satanás não tenha algum caso contra nós. Ele se coloca no ministério, mesmo que ele não está presente. E ele fala em Coríntios também que não deve ser censurado, não dando escândalo em coisa alguma, página 32, para que o ministério não seja censurado, para que a pessoa não tenha como cumprir o ministério. Então, o escândalo vem por esses e também pelos ministros, né, que são causa de escândalo muitas vezes, certo? O ministério da reconciliação, isso que vocês estão mestres, né? Isso aqui eu não preciso falar nada. Então, Cristo nos reconciliou com Deus. E qual que é o nosso dever hoje? Fazer com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus também, não é? Que as pessoas, a Bíblia fala lá em Hebreus 12, que nós não devemos privar ninguém da graça de Deus, e muitas vezes por causa de religiosidade a gente priva, né? Para você estar aqui você tem que estar com o cabelo assim, com o olho assim, com o pé assim, com o dedo assim. A gente quer privar as pessoas de chegarem até Deus. Isso é um grande problema. Então, reconciliação é nós sermos conciliados com Deus novamente. Bom, a palavra do ministro, ela vem do termo lá, o ruperetes, rupo, né? Que é o que? O ministro na Bíblia, quando a Bíblia fala de ministro, ele está falando de um servo que está remando, que não é visto. O navio anda, mas é por causa daqueles servos que estão lá, remando, que o navio vai andar. Mas ninguém vê, ele só vê o capitão, né? Mas o navio está andando por causa deles. Então, ministério não é para nós aparecer, é para Cristo, que é o capitão, aparecer. É necessário que ele cresça e eu diminua, certo? Bom, o ministério é uma honra dada por Deus ali, ó. Ninguém toma essa honra se não for chamado como Arão, né? Está em Hebreus. Irmãos, nada aqui é por mérito próprio, né? Claro que tem um esforço humano. Se você é do louvor, aqui você não tem um esforço de ensaiar, mas o dom, a unção, a graça é Deus quem deu. Ensinar, tem um mérito, claro que tem um mérito humano, porque você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ler, mas o dom é Deus quem nos dá. Pastorear também, tem um esforço, visita, isso, aquilo, mas quem que dá o dom? Então é isso que nós temos que entender, que o mérito não é nosso somente. Senão eu ia lá, faria um curso de administração e vinha administrar uma igreja perfeitamente, que estava tudo bem. Mas dá certo assim? Não dá, porque a parte mais importante na igreja não é a organização, é a parte espiritual. Então, isso os irmãos conhecem muito bem, né? E é o que eu falei, ó, tem muitos teóricos, tanto é que só olha a quantidade que eu marquei aqui, ó, né? Ó, se alguém deseja o episcopado é o quê? É ser um pastor presidente hoje, seria episcopo, bispo, né? Visão de cima, é aquele que é líder de líderes, pastor de pastores. Então, hoje na Assembleia de Deus chamam eles de pastor presidente. Então, isso é o episcopo, né? Episcopo não é um presbítero. O episcopo está acima do presbítero, é um bispo que está acima, que tem uma visão de cima, certo? Aí vem o presbitério. O que é o presbitério? O presbitério da Bíblia, não de hoje. O presbitério da Bíblia é os 5 ministérios de Efésios 4:11. Paulo disse que Paulo era apóstolo, Paulo era evangelista, mas ele falou que já era velho, já estava velho. Pedro era apóstolo, mas ele disse assim, ó, eu sou o presbítero. João era apóstolo, mas ele disse, eu sou presbítero, e também era evangelista. Então observa que o ministério, o presbitério da Bíblia é aqueles 5 ministérios. Então na Bíblia tem assim, ó, episcopo, que é o bispo, presbitério, 5 ministérios, e a diaconia. Isso é o que a Bíblia mostra. Daí nós temos nomenclaturas diferentes dependendo da igreja, né? Tá certo? Sim. Então, essa parte aqui, irmãos, até aqui. No final ali diz que isso não se compra. Lembra lá de Simão, querendo comprar o dom? Então o ministério não se compra, irmão. Não se compra com amiguismo, coleguismo, com dízimo. Não é? Ministério é Deus quem chama. Deus quem chama. E o povo fica doido comigo às vezes, porque na Assembleia é uma corrida para ser pastor e eu fujo. Ser pastor como dirigente da igreja. Tem gente, tem amigo não, que foi de outra igreja, pastores que falam,
O pai fica colocando esses velhos para pastorear, por que não coloca você? Fala primeiro, eu não quero no momento, não adianta, não é o meu chamado para o momento. Quem sabe mais para frente, pode ser, não sei. Eu não queria ensinar, Deus me colocou para ensinar. Então, Deus nos guia num determinado tempo. Então, vai chegar um momento que talvez Deus fale, ó, vou te dar uma igreja para você pastorear. Aí eu vou desempenhar o melhor que eu posso, né? Nesse chamado de Deus. Mas, irmãos, a igreja não é só pastor, tem tanta coisa para fazer, tanto serviço para fazer na igreja. E é um pastorado, porque o que é um pastor? Um pastor é aquele que cuida, aquele que dá o alimento da palavra, é aquele que orienta, aquele que aconselha, aquele que visita. Isso é pastorear. Jesus usou só um trabalho, porque era trabalho, não era espiritual. Era um trabalho, agora o pessoal espiritualiza tudo, né? Era um trabalho. E usou como referência, que nós somos ovelhas, porque a ovelha ela tem visão curta, ela não enxerga longe, ela depende de alguém guiando ela. Então o crente é assim também. O crente ele pensa nele só. Aí ele fala, pastor, vamos fazer isso. Aí daí o pastor ele tem aquela visão ampliada, né? Mas peraí, irmão, se a gente fizer isso, vai dar problema. Porque o pastor ele pensa no todo, não na visão curta daquela ovelha apenas. Às vezes a gente quer fazer, né? Vamos fazer, pastor, vamos fazer, temos. Mas não é o momento. Às vezes é boa a ideia, mas não é o momento. Então o pastor é aquele que ele guia, aquele que dá a palavra, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que limpa lá as fezes da ovelha, aquele que tira todo o embaraço, aquele que unge a ovelha, né? Aquele que tira todos os carrapichos, aquele que busca. Então isso é ser pastor. Você pode ser pastor de criança, de jovens, de adultos. Então hoje já estão usando esse termo, né? Como pastor de jovens, pastor de criança. Se usam hoje esse termo. Amém, meus irmãos? Amém. Espero que vocês tenham gostado desta aula. E vamos se acostumando, não vamos ter muita leitura, porque senão ou eu só leio ou eu explico alguma coisa. Então eu prefiro explicar do que ler, porque o livro vocês têm em casa. Certo?